As filhas de Zelofeade. Deus faz justiça aos seus quando as leis estabelecidas ou padrões não se alinham ao que é direito. Foi assim com as filhas de Zelofeade, que clamaram pelo direito de ter direito. Munidas de coragem e certeza da razão, dirigiram-se ao grande legislador e servo do Senhor, Moisés. O caso narrado nos capítulos 27 e 36 do livro de Números da Bíblia Sagrada conta o seguinte: Zelofeade pertencia à tribo de Manassés. Atravessou o deserto com Moisés no Êxodo e morreu no deserto sem deixar um descendente do sexo masculino, ou seja, não tinha filhos homens. Tinha, porém, 5 filhas, a saber, Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Segundo as leis daquela época, as filhas de Zelofeade não tinham qualquer direito. Inclusive, naquela época, muitos órfãos e viúvas morriam de fome por não ter algum parente do sexo masculino que cuidasse deles. O divórcio era frequente, e isto porque, por muito pouco, os homens adquiriam concubinas e despediam suas esposas, as quais ficavam desamparadas pela lei e, ao mesmo tempo, presa aos ex-esposos, sem poder dar seguimento à própria vida. Mulheres sem dinheiro e sem dote não encontravam marido para as amparar. Muitas continuavam a vida apenas à mercê da bondade alheia. Portanto, segundo a lei daquela época, as filhas de Zelofeade não tinham qualquer direito. Não receberiam os bens do pai, nem a parte que lhes cabiam na terra prometida. Ou seja, ficariam sem nada, sem nenhum tipo de sustento. Porém, ao que parece, para elas, pior do que tudo isso, era que o nome do pai não tivesse continuidade. E nós percebemos que as mulheres de Israel sabiam da importância de suscitar descendência ao nome da família quando lemos sobre Ló e o que suas filhas foram capazes de fazer para que a semente de seu pai não morresse com ele. Confira em Gênesis capítulo 19, do versículo 30 ao 38. Entretanto, fosse qual fosse o motivo que mais as incomodava, a miséria ou o nome da família, o fato é que elas se levantaram, foram até a porta da tenda da congregação, diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar e diante de todos os príncipes de toda a congregação e reivindicaram: dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Isto era o equivalente a nada mais nada menos que ter os mesmos direitos que os homens com relação à herança. Elas pediam igualdade, pediam que a lei fosse alterada por causa delas. Moisés, então, levou a causa delas perante o Senhor. E a resposta do Todo-Poderoso foi: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Amados, nem sempre quem age em nome de Deus, cumprindo a lei de Deus, está fazendo toda a vontade de Deus. Os israelitas cumpriam as leis de Deus, eram o povo escolhido do Senhor, porém, órfãos e viúvas ainda eram injustiçados. Não eram vistos e atendidos em suas necessidades, e ninguém havia questionado como resolver os problemas dos menos favorecidos, inclusive algumas questões mais importantes que envolviam as mulheres. Mas a partir deste episódio, Deus ordenou: quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. Sim, a lei foi mudada por causa delas. Deus fez justiça às filhas de Zelofeade, que não se conformaram em só esperar por caridade, mas buscaram por direitos e, juntamente com os direitos, adquiriram também respeito.
Pois no livro de Números, no capítulo 26, quando Deus manda Moisés somar todos do povo que poderiam sair à guerra, os nomes das 5 filhas de Zelofeade também são citados. E era coisa bem incomum que o nome de mulheres fosse citado nessas listas. Elas reivindicaram direitos e Deus as aprovou. O que seria mais conciso e determinante do que um registro do próprio Deus decretando: elas falaram o que é justo? E se o próprio Deus determinou, quem poderá questionar?